meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Do Senhor, povo de Deus, vamos para o nosso estudo sobre o período interbíblico. Bom, nós já vimos nas aulas anteriores alguns temas como o motivo do cativeiro, a duração do cativeiro, a cronologia do cativeiro, a restauração. Iremos agora ver os seus personagens e obras, Esdras, Neemias, e as características da restauração de Israel. A história de Israel, neste momento, se divide em seus períodos. Então nós iremos ver tudo isso, amado, nessa aula de hoje. E espero que essa aula seja bem proveitosa para cada um de nós e para a vida de cada irmão, que haja um crescimento espiritual, que haja uma edificação, que isso venha somar na vida dos irmãos, conhecimento, né? A gente sabe que o conhecimento sem unção ele não vale de nada. Então é bom os irmãos buscar também orar, se consagrar, buscar o poder de Deus para se encher da presença do Espírito Santo, para que tudo isso ela tenha verdadeiramente um sentido, né? Que não seja apenas palavras, que não sejam apenas conhecimento histórico, mas que tudo possa ser somado, que tudo seja equilibrado, irmão. Pois a vida do cristão ela tem que ser equilibrada em tudo, amém? E nós vamos para os seus personagens e obra, Templo, Neemias e Esdras. O templo, no período pós-exílio, as personagens proféticas estavam voltadas para a construção do templo. O sucesso da construção do templo de Zorobabel teve personagens importantes, os profetas Ageu e Zacarias. O profeta Ageu, tanto no exercício do seu ministério, como na sua obra, enfatizou a construção do templo. O livro de Ageu se divide em 4 partes, irmãos. A primeira parte do primeiro capítulo é a exortação e reconstruir o templo. Já a segunda está em Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao 9, quer dizer, profecias acerca do novo templo. E a terceira parte está em Ageu 2, 10 ao 19, a admoestação dirigida aos sacerdotes a respeito da impureza do povo e das ofertas. E a quarta parte está em Ageu 2, do versículo 20 ao 23, profecia a respeito da escolha de Zorobabel. E no pós-exílio, irmão, a mensagem principal no período da restauração fica voltada para a reconstrução do templo. Agora nós vamos falar sobre o personagem Esdras. Esdras e o avivamento. A missão de Esdras, frente aos judeus, foi de conduzi-lo à presença de Deus, ou seja, do Senhor, né? As suas funções, né? As duas funções de Esdras era de sacerdote e escriba. Tais funções possibilitou a Esdras o conhecimento sadio e o benefício da palavra do Senhor. Isso está em Esdras 7:10. E pelo ensino da palavra do Senhor. Em Neemias 8, de 1 a 12, o povo chorou e se consagrou aquele dia ao Senhor. E isto só foi possível pelo ensino da palavra de Deus. O período em análise foi marcado por avivamentos e também pela perca do avivamento. Vivemos em dias difíceis. 1 Timóteo 4, 1. Mas para estarmos firmes, devemos buscar o Senhor em oração, consagração e na dedicação da leitura da palavra, das Escrituras, né? E que a nossa geração seja marcada pelo autêntico avivamento. Veja bem, irmãos. Então a gente vê que uma das funções, né, que Esdras ele faz é levar o povo à presença de Deus. Irmãos, eu creio que isso está faltando nos dias de hoje. Homens que verdadeiramente
levem o povo a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus. A gente vê hoje aí o evangelho, né? Um evangelho totalmente fora da realidade daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou. As pessoas vão muito mais ali buscar bênção material do que propriamente a presença de Deus, chorar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, reconhecendo que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus, né? Às vezes a gente vê tanto mover, tanta gritaria, tanta coisa, mas o verdadeiro avivamento, irmão, está na palavra de Deus. Quando nós nos colocamos diante, nos debruçamos diante da palavra de Deus para compreender, para entender, aí sim nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós colocarmos o nosso coração voltado na palavra de Deus. E eu gostaria de ler aqui nessa passagem que está em Esdras 7:10, né, para nossa edificação. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então veja bem, irmãos, Esdras, ele se coloca na brecha, né? Ele vai buscar a palavra de Deus, ele vai ensinar o povo o que realmente Deus deseja que o povo aprenda, né? Ele vai ensinar ao povo aquilo que Deus realmente quer para seu povo, para a sua nação. Nos dias de hoje não está faltando dentro da igreja pessoas assim, que venha ensinar a palavra de Deus sem acrescentar e sem tirar nada de sua palavra. Vou meditar aqui uma outra passagem com os irmãos, que está no Salmo 1, irmão. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Então, irmão, um homem, uma mulher de Deus, ele tem prazer, irmão, na palavra de Deus. Ele tem prazer em estar meditando, lendo a palavra do Senhor, né? Muitas das vezes os irmãos ficam de conversa fiada, na hora que o pastor está pregando, fica de conversinha, em vez de estar prestando atenção naquilo que o pastor está pregando, está ensinando, porque aquilo que o pastor está falando, irmão, vem de Deus e é para edificação da vida da igreja, tanto da vida coletiva da igreja como da vida individual de cada pessoa que está ali, porque Deus sabe a necessidade de cada vida que está ali dentro, amado. O pastor, ele não tem que pregar para satisfazer o ego das pessoas. Não, ele tem que pregar aquilo que realmente é da vontade de Deus. Se é para exortar, é exortar. Se é para edificar, é para edificar. Se é para consolar, então vamos dar uma palavra de consolação. Então, irmão, você não tem que estar na congregação ali, o pastor vai pregar aquilo que vai satisfazer o seu ego, a sua vontade. Não, irmão, se você está errado, então ouça a palavra de Deus, obedeça, porque é crescimento para a sua vida espiritual, porque Deus, ele tem sempre o melhor para a sua vida, irmãos. Deus, ele quer o seu bem, amém? Bom, outro personagem de grande relevância neste período interbíblico é Neemias, né? Todo mundo conhece a história de Neemias, né? Ele desejou edificar os muros, né, que estavam derrubados, e ele se propôs a fazer isso, né? Neemias, que era copeiro do rei, quando ele vai se apresentar diante do rei, o rei, ele vê na face de Neemias uma tristeza, e ele indaga a Neemias o porquê que ele está triste. Neemias ali então vai falar para o rei o motivo dele estar triste. Então o rei, ele vai
conceder a Neemias, de Neemias restaurar, né, os muros de Jerusalém que estavam derrubados. A gente sabe também que nessa história tem os opositores, aqueles que são contra, né? E a gente sabe que eles não tiveram bom êxito, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre Neemias. Neemias e o muro. Após 100 anos em Jerusalém, o povo não teve condição de erguer os muros da cidade. O único avanço do povo foi a reconstrução do templo, e isto por causa dos povos inimigos que estavam em redor dos judeus. Sendo assim, Neemias, copeiro do rei persa, em Neemias 2:1, vai estar falando que Neemias entrou na presença do rei e o rei viu a tristeza na face de Neemias. Sacrificou a sua vida para o serviço, para servir o povo judeu, em construir as muralhas e fortificar a cidade de Jerusalém. A perseguição era tão acirrada que os judeus trabalhavam de prontidão para a guerra. Neemias 4:17. Mas para Neemias uma coisa era certa, que o Deus dos céus o faria prosperar. Neemias 2:20. Então, irmão, nós vemos aí, né, o trabalho de Neemias, né, em querer reconstruir os muros de Jerusalém. A gente vê que ele tinha um coração disposto para fazer aquilo que agradara, né, ao Senhor. Sabemos que não foi fácil, né? Como eu disse anteriormente, existia, né, aqueles contra. Bom, agora nós vamos entrar nas características da restauração de Israel. De 537 a.C. em diante, alguns judeus fiéis voltaram para Jerusalém e reconstrói o templo e passaram a ter uma adoração de maneira pura. 50.000 exilados no ano 536 teve permissão de Ciro para voltar à Palestina com Zorobabel. Esdras 1:6. Esdras, um escriba, chega em Jerusalém em cerca de 457, promove várias reformas civis e religiosas. Isso está em Esdras 7:10. Neemias e os seus companheiros chegaram na Palestina por volta de 445 a.C. Malaquias dirigiu seu ministério em um momento de decadência espiritual por volta do ano 432 a 424 a.C. Ele marcou o final do Antigo Testamento. Glória a Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Israel, né? Nesse momento se divide em 6 períodos, irmãos. Período persa, que vai do 536 a.C. a 331 a.C. O período grego, que vai de 331 a.C. a 323 a.C. O período grego egípcio, que vai de 323 a.C. a 204 a.C. E o período egípcio sírio, que vai de 204 a.C. a 165 a.C. E o período macabeus, que vai de 165 a 63 a.C. E o período romano, a partir de 63 a.C. até o 5. Louvado seja Deus. Bom, e a partir deste contexto histórico, né, nós vamos entrar na história dos persas, irmãos. E essa história vai ficar para a próxima aula, né, que nós iremos começar a falar um pouquinho deste povo, de suas conquistas, de suas derrotas, o que é que eles deixaram para o povo de Deus, né, e o que é que o povo de Deus também aprendeu com este povo. Amém? Então, nós estaremos aí de prontidão, né, falando um pouquinho na próxima aula deste povo. E assim nós estaremos falando um pouco de cada um desses períodos, amados, para que a gente venha ter uma compreensão significativa
do que realmente foi o período interbíblico, para que a gente tenha uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras.